Oi pessoal, faz tempo que eu estou querendo conversar com vocês. O que acontece? Se a gente for prestar atenção nesses momentos em que a gente está vivendo, em que a gente precisa um pouco de pausa, eu não digo pausa no sentido de parar com as coisas, mas parar um pouquinho com o pensamento acelerado. Por quê? Muitas vezes o pensamento acelerado, ele não para. E aí gera no sistema nervoso uma situação de adrenalina que vai enviar uma mensagem e que vai causar um impacto na nossa saúde, principalmente de ansiedade. Então, tem pessoas que não conseguem viver o aqui e o agora. Pensa, todo mundo passa por isso. Quem não tem preocupações, quem não para de pensar como vai cumprir com a sua responsabilidade no final de um período, no final de um mês, contas que chegam, tanta coisa, mas para um pouquinho, tá? Eu estou aqui para dizer para vocês que a vida, a gente está num mundo material, mas a gente não pode ignorar a nossa essência. A gente não pode, de jeito nenhum, olha, eu estou dizendo para você, a gente não pode ignorar que nós somos mais do que matéria. E isso causa um desnível tão desproporcional que causa um impacto em nossas vidas. Nós não somos simplesmente pessoas que passam pela vida para vir para cá e pagar contas. O universo quer muito mais do que isso. Fora que muitas vezes a gente consegue cumprir a parte material quando tudo está em equilíbrio. Então hoje eu trouxe para vocês algo importante, que eu costumo dar curso sobre isso também. E eu tenho certeza que você já ouviu falar. Olha, eu estou falando do elixir de cristais. Olha só. Eu não posso te explicar, só um instantinho. Muito bom. Um brinde. O elixir de cristais, ele já tem sido utilizado há muitos tempos. E também por ancestrais, que não tinham, na verdade era um senso comum, era mais um instinto. E as pesquisas têm avançado muito sobre isso, principalmente na área de radiestesia. Então vamos lá, eu não tenho como te ensinar a fazer um elixir do ponto de vista completo, assim, em toda a sua totalidade, porque isso envolve a busca por dados que a gente consegue por meio do relógio cristalino. E aí a gente vai saber qualificar a sua energia, qual é o teu campo energético ou qual é o seu chakra que está precisando de reequilibrar. Então, o uso do pêndulo, ele se torna fundamental nesse caso. Só que tem um elixir que você pode fazer, porque muitas vezes quando a gente consulta pelo relógio cristalino, o elixir, ele pode simplesmente não ser como esse que eu vou mostrar para vocês. Ele às vezes tem que ficar sobre um gráfico, recebendo vibrações, né? Então aí a gente tem o gráfico Yusho, a alta vitalidade, tem muitos gráficos mesmo. Às vezes precisa ir para o sol, tantas horas, e ele é tão preciso que ele dá a quantidade que você tem que tomar por dia. E ele dá também, além da dosagem, ele te revela o tipo de cristal. Mas o que eu estou te ensinando hoje aqui no agora, é o elixir de pia. O famoso elixir de pia, mas que muita gente confunde. Muita gente faz de uma maneira muito aleatória. Primeiro, a gente tem que procurar cristais que têm uma frequência que é muito parecida com a nossa frequência. Marisa, o que é isso? Nós temos um padrão de vibração mental, né? Somos formados por átomos, então a gente gera padrões.
Então, a nossa frequência básica, ela é sempre compatível com o elixir de pia. Então, nós devemos usar cristais que têm uma frequência básica, que se parece mais com a nossa frequência. Existem cristais que têm uma frequência altíssima, altíssima, como por exemplo, o cristal de quartzo, o transparente. Então, ela é uma pedra conectora, de tratamento conectora. Uma pedra, um cristal que tem uma frequência básica, ela é uma pedra de tratamento, mas não é uma pedra conectora, então ela não vai intervir em alguns estados que a gente podem se manifestar após, beber o elixir. Mas como fazer? Você vai pegar cristais, você tem que ter pelo menos sempre um cristal verde, mas não pode ser um cristal bruto, percebem? Ele tem que ser um cristal polido, sem algum tipo de fresta ou algum orifício, porque tudo isso pode pegar bactérias. Então a gente tem que limpar, lavar, a gente tem que preparar, isso é um outro assunto, né? A gente tem que colocar para energizar, para limpar. E depois de todo esse processo de limpeza e energização, aí eu posso escolher alguns cristais de frequência básica que vão me ajudar. Neste caso, olha só, eu escolhi o quartzo rosa e 2 cristais de quartzo verde, ambos com frequência básica, ok? E para que serve? Para o equilíbrio. O quartzo verde é o quartzo que ele é um cristal que ele se relaciona com o chakra cardíaco. Ele é muito conhecido como sendo um cristal de cura, de reequilíbrio, principalmente quando se trata do equilíbrio emocional, mental. O quartzo rosa é o quartzo do amor, é a pedra do amor incondicional. Mas peraí, o rosa existe no arco-íris? Porque tudo é uma questão de frequência, de luz, de absorção, reflexão. Lembra? A nossa aula de física, 8ª série, ensino médio? Pois muito bem, nos cristais não é diferente. Eles vêm com uma frequência de ondas que podem ser curtas ou longas. E o que acontece? Quanto mais longa é uma frequência, isso altera, a sua frequência no seu espectro, na velocidade com que chega até nós, isso tem uma interferência direta na frequência dos cristais. Então esses cristais, eles não vão nos atrapalhar, ao contrário, aliás, cristal nenhum atrapalha. Se eu falar para você, olha, hoje, faça um cristal com uma ametista, com uma turmalina verde, que já tem uma frequência diferente, você pode ter sintomas, mas são sintomas naturais, porque vai mexer com a sua estrutura molecular e vai gerar padrões diferentes, porque a gente está falando aqui de encontro de frequências dentro do nosso organismo, que tem lá o DNA e que vai atuar diretamente em cada célula do nosso corpo. Então o rosa, como eu estava falando, ele não pertence a esse mundo, não é uma cor primária, não é uma cor que esteja presente no arco-íris. Começa a prestar atenção, olha como o universo é sábio. Mas ele se materializou aqui, ele está aqui entre nós. E ele trabalha um amor que nós estamos longe ainda para conquistar, que é o amor universal. Por isso que ele faz por nós é aquele amor que está relacionado aos nossos relacionamentos, ao sentimento de abertura, de autoestima, aquele sentimento que propicia a te levar a se sentir acolhido, a se sentir amado. É diferente do amor fraterno, ok? Então, o elixir de pia você deve fazer da seguinte maneira: limpar as pedras, como eu falei, nesse caso o quartzo verde e o rosa. Você pode ter até 3 cristais, sendo um deles verde, e procurar na mesma frequência. Bora comentar lá. Se você não sabe o cristal que você tem em casa, me pergunte sobre a frequência,
como você pode fazer. E o que você vai fazer? Colocar um copo de água, um simples copo de água filtrada na pia. A gente chama, por isso chamamos de elixir de pia, ok? Mas às vezes eu costumo deixar no sereno da noite, que imanta, que fecunda, que trabalha esses atributos, ativando muitas vezes. Então, depois disso, você deixa uma noite. Você deixa uma noite a água e coloca dentro os cristais. E esse copo vai permanecer a noite inteira. Quando chegar de manhã, você bebe, você vai bebendo. É como se fosse uma água, vamos dizer assim, fluidificada? Não sei, mas é uma água que ela está, quando os cristais entram aqui dentro, eles vão, estou procurando uma palavra fácil para você, mas eles vão formando uma união com a molécula de água. Então, uma combinação, uma sinergia. Então você pode fazer muitos elixires de pia, porque daí não precisa usar o gráfico e a gente só deve saber qual é a frequência e tomar muito cuidado para não colocar, por exemplo, uma pirita aqui dentro. Pirita, quando úmida, ela vai fazer o quê? Ela vai liberar ácido sulfúrico. Você quer isso para você? De jeito nenhum. Mas olha, tenho mais uma coisa para te contar. Humanos podem fazer uso de elixir. Se você quiser cuidar do seu animalzinho, do seu pet, ele também pode. Você pode fazer um elixir de pia para ele e colocar na água de beber. Olha que demais! Se o seu cabelo estiver caindo, você pode pegar uma pedra ônix, que eu mostro depois, e você pode deixar no sereno à noite, depois de limpa, energizada, tudo isso, ok? E aí você pode, quando for enxaguar o cabelo, no último enxágue, você derrama esse elixir de ônix e para de cair o cabelo. Impressionante, eu estou fazendo isso. É sempre bom. Então, esse é mais um exemplo de uma ferramenta cujo instrumento são os cristais e a água que a natureza nos fornece. Eu espero que você goste.